Livro de Esdras, capítulo 9. Então vamos fazer a leitura e a gente vai ter um momento de clamor em cima desse próprio texto e depois a gente entra no estudo propriamente dito. Livro de Esdras, capítulo 9. A oração e a confissão de Esdras. Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separam dos povos de outras terras e das suas abominações. A questão não está ligada a estar junto ou não com as pessoas. A gente não vive fora do mundo, a gente vive no mundo. A questão está em estar separada das abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Vale lembrar que a questão toda não é somente estar casado aqui no caso com estrangeiros. A questão diz respeito a trazer os seus costumes para dentro do povo de Deus. Se você se lembrar do que aconteceu com Salomão, o grande rei de Israel ainda unificado, foi exatamente isso. Uma vez que Salomão casou com várias estrangeiras, ele trouxe as práticas, os costumes, a cultura e os deuses estrangeiros para dentro do palácio. De novo, 2, tanto ele como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer este pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as minhas mãos, roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus? Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como se vê hoje. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá, em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, a terra impura, por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis, com que na sua corrupção eles encheram a terra de uma extremidade a outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamentos aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles. Jamais procurem paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam do melhor da terra, e deixem como herança aos filhos de vocês para sempre.
depois de tudo o que nos aconteceu, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Queridos, são muitos os temas que esse capítulo nos permite para levantar um clamor. Diz respeito, nós falamos um pouco na semana passada sobre a atitude no culto, diz respeito ao pecado dos líderes, dos governantes, dos pastores, dos líderes religiosos, diz respeito à herança que recebemos de práticas ruins dos nossos próprios pais, diz respeito à maneira com que nós olhamos as nossas práticas, os nossos pecados e achamos comum, diz respeito à consequência do pecado que deixaremos à próxima geração. São muitas as questões, e eu quero te convidar nesse momento para se colocar em pé e nós clamarmos por um desses itens. O texto diz no finalzinho, os últimos versículos: será que poderíamos voltar a transgredir? Será que tem alguma situação, alguma prática pecaminosa que você já confessou a Deus, que você já até se arrependeu, mas continua vez por outra caindo nela? Você reconhece: pô, eu estou pisando na bola com isso. É a fofoca, eu não sei, é uma prática ruim, na sua casa, no seu trabalho, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Você já reconhece, ponto. Já passou dessa fase de ficar dando desculpas. Você já reconhece. Contudo, não tem conseguido vencer. E Esdras faz esse questionamento: será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos? O Senhor já nos perdoou, a gente já tem consciência. De fato, não deveríamos, mas vez por outra a gente comete os mesmos erros. E eu queria te incentivar a clamar nesse momento por vitória em cima disso, em nome de Jesus. Entendendo que sim, todo pecado já foi perdoado na cruz. Amém? Todo pecado já foi vencido na cruz. E se nós estamos ainda incorrendo nos mesmos erros, algumas coisas podem estar acontecendo. Uma delas é que você não tomou posse ainda dessa vitória. E você se sente fraco, quando na verdade, a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, Ele manifesta o seu poder em nós. E você vai orar e dizer assim: Senhor, eu não quero mais cair nesse erro. Eu já reconheci, eu já confessei, eu quero virar essa página na minha vida. Eu quero avançar adiante de uma vida santa. Eu não quero mais ficar como aquele ratinho que fica correndo naquela roda, literalmente atrás do rabo. Nós precisamos seguir em frente. Paulo vai dizer a respeito dele mesmo: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Tem hora que precisamos deixar coisas para trás. Precisamos olhar para Cristo e avançar rumo à perfeição. Coloque aquilo que te incomoda, coloca aquilo que te engana, coloca aquilo que te aprisiona e diz: Senhor, eu quero dar um basta nisso em teu nome, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Glorificado, exaltado e bendito seja o teu nome, Jesus. Nós vamos, Senhor, à tua presença, reconhecendo, como Esdras aqui reconheceu, os nossos pecados, as nossas falhas, a repetição, ó Deus, de alguns pecados,
a repetição de algumas falhas. Ó Deus, a Tua palavra nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente estamos livres. A Tua palavra nos garante que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo do jugo da lei, mas estamos debaixo da Tua graça. A Tua graça que um dia nos alcançou, a Tua graça que um dia nos libertou. Ó Deus, nós temos em nós o Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos faz lembrar do pecado, da justiça e do juízo. O Teu Espírito Santo que nos exorta, que nos alerta antes, porque a Tua palavra diz que não sobreveio tentação que não nos seja humana, mas justamente com a tentação, a provação, o próprio Deus, o Senhor, nos provê um escape. Ó Deus, se o Senhor nos alerta, se o Senhor nos fortalece, e se além de tudo o Senhor nos dá um escape, não tem motivos, ó Deus, para estarmos recorrentemente caindo em determinadas questões. Ó Deus, levanta, Senhor, o Teu povo desse lugar dessa repetição, desse lugar, ó Deus, do pecado, desse lugar do opróbrio, da vergonha, desse lugar, ó Deus, da escravidão, da mentira do diabo. Nos levanta, ó Deus, para que possamos seguir de cabeça erguida diante do mundo espiritual, vivendo de fato em novidade de vida. Esdras estava perplexo, se questionando como, depois de tão grande perdão, de tão grande salvação, como poderia o povo estar incorrendo nos mesmos pecados? Nós que já sabemos, ó Deus, do efeito, da consequência do pecado, onde o pecado vai nos levar, a vergonha, a destruição e por fim a morte. Ó Deus, que possa ser interrompido no dia chamado hoje, esse ciclo maligno de mentiras, de promiscuidade, de corrupção, de falta, ó Deus, de tantas coisas, daquilo que o Senhor já fez em nós, que possamos viver em novidade de vida, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Pode se assentar. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, nós vamos fazê-lo nesse momento. Tem muitos textos da palavra de Deus que falam a respeito de oferta, que falam a respeito de dízimos. Eu quero citar o texto de Mateus, capítulo 23. Livro de Mateus, capítulo 23, também o versículo 23. Está dentro das últimas recomendações que Jesus faz, muito perto da sua partida. Jesus começa censurando os fariseus, e uma das censuras que Jesus faz diz respeito à maneira com que eles dizimavam e ofertavam. Vê se você se encontra dentro dessa situação. Jesus nos exorta que nós devemos ter a nossa justiça, no mínimo, melhor que a dos fariseus. No mínimo, devemos ser mais corretos do que os próprios fariseus. E os fariseus dizimavam e ofertavam, como também jejuavam, como também praticavam o culto. Só que a questão principal não é apenas fazer o que Jesus manda da maneira certa, mas nós precisamos fazer pelo intento, pelo motivo certo. Os fariseus até cumprem a uma série de questões, mas não fazem pelo motivo correto. No início, vamos no 23, vamos nos versículos 1 e 2, de 1 a 3, e depois a gente vai para o 23. Mateus 23, de 1 a 3 diz assim: então falou Jesus às multidões, e Jesus vai destacar os fariseus no meio das multidões. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, o que diz aí?
que diz? Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. E Jesus não está sendo irônico. Jesus não está sendo irônico. Olha, o que os fariseus falam a respeito da lei está certo. Só tem um problema. Não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Ouçam o que os fariseus dizem, mas não façam o que eles fazem. Agora vamos lá para o versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Ou seja, gente que fala uma coisa e faz outra. Esse é o significado de hipocrisia. Gente que fala uma coisa e vive outra. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, então vocês fazem correto. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. A ideia aqui de Jesus é mostrar que os discípulos davam o dízimo do detalhe do detalhe. Então cada ganho que... Imagina você contar a semente da hortelã, do endro e do cominho, era nesse nível. Era do detalhe do detalhe. Vocês até dão um dízimo, mas desprezam os preceitos mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer estas coisas. Quais? Vocês deveriam fazer estas coisas. Quais são essas coisas? Justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas outras coisas. Quais são as outras? Dá o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Só tem sentido dar dinheiro na igreja se você é justo. Só tem sentido você dar dinheiro na igreja se você é misericordioso. Só tem sentido você dizimar e ofertar na igreja se você faz com fé. Paulo ainda vai colocar um detalhe, né? Com alegria. Porque se fazemos por obrigação, não tem nenhum sentido. Se o teu dinheiro não é justo, se o teu dinheiro parte da injustiça, da mentira, da corrupção, da picaretagem, não tem sentido dar o dízimo e oferta. Se o teu dinheiro não exerce misericórdia, se você é uma pessoa avarenta, mesquinha, se você só pensa no teu umbigo, no teu bem-estar, se você trata mal aquele que, socialmente falando, é menor do que você, ganha menos que você, tem uma atividade humana que não é tão nobre quanto a sua, não tem sentido nenhum você dar dinheiro na igreja. Se você não tem misericórdia daquele que está à margem da sociedade, aquele que está no farol, nas esquinas, tem sentido nenhum você dar dinheiro na igreja. Se você que é solteiro e trabalha, não ajuda seu pai e sua mãe em casa, tem sentido nenhum você dar dinheiro na igreja. Se você é marido e a sua esposa cuida de você e não tem rendimento financeiro externo e você é mesquinho com a sua esposa em casa, tem sentido nenhum você dar dinheiro na igreja. O teu dinheiro não é justo, o teu dinheiro não é misericordioso, o teu dinheiro não tem fé. Guarda ele para você, porque esse tipo de dinheiro faz até mal na igreja, porque ele vai se juntar com outros valores de misericórdia e de justiça. Precisamos primeiro fazer umas coisas, para depois fazer outras. E o texto diz que tem uma coisa que é mais importante que a outra. O que é mais importante? Justiça, misericórdia e a fé. Baixe sua cabeça um instante e faça essas perguntas a você mesmo. Você tem exercido justiça, misericórdia e fé? O teu dinheiro é honesto, é correto? Infelizmente, a gente vive num país de muitos jeitinhos. Começa desde o executivo, legislativo, judiciário, passa pelas empresas, pelos privados, pelos particulares, e se eu e você não tomarmos cuidado, a gente nem se apercebe, a gente está no meio. Se dependesse da tua fidelidade, você que trabalha, você que tem o rendimento certo, se dependesse da tua fidelidade, os pastores, os missionários, aqueles que vivem literalmente da oferta, do dízimo, da misericórdia, eles teriam as contas pagas no dia certo, dependesse de você? Ou você é daquele que faz quando acha que tem que fazer, quando sente vontade? Hoje eu
não estou alegre, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou me sentindo bem para dizimar na casa do Senhor. Fidelidade é compromisso. Paulo vai dizer a Timóteo, prega a palavra, quer seja tempo oportuno ou não. Não é quando a gente está satisfeito, não é quando a gente está se sentindo bem, é quando a gente tem compromisso. Pai querido, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado a Deus, porque nós vimos no texto agora há pouco, e vamos voltar a ele, que o Senhor não nos trata conforme nós merecemos, mas o Senhor nos trata concernente à tua grande misericórdia. E nós te louvamos por isso, porque de fato, se as tuas misericórdias não se renovassem a cada manhã, há muito nós já teríamos sido consumidos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos convida a participar da tua obra, que é grande, que é excelente, a tua obra que é espiritual, mas acontece no tempo, acontece no espaço. De fato, o Senhor não precisa do dinheiro para nada, e não é o dinheiro que compra, nem a nossa salvação, muito menos o teu favor, as tuas bênçãos para conosco. Mas se o nosso dinheiro não compra as bênçãos espirituais, ela paga pelas rotinas humanas, aquilo que acontece na sociedade. Ó Deus, nos faz lembrar do nosso compromisso, e que isso seja algo que gere alegria nas nossas vidas, nas nossas mentes e corações. Quebra, Senhor, o coração mesquinho, o coração avarento, o coração incrédulo. Ó Deus, aquele que é desorganizado, sempre deixa para depois, para qualquer dia do mês. Aquele, ó Deus, que não tem o compromisso e que nem se atenta, que todos aqueles que dependem da fidelidade do povo de Deus têm também as suas datas e os seus compromissos. Ó Deus, que possamos estar unidos no testemunhar, no clamar, no adorar e também no dizimar e ofertar. Abençoa, Deus, esta casa de oração, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana passada nós iniciamos nesse texto e demos uma caminhada até o versículo 5. A gente vai voltar um pouquinho e eu te convido a deixar aí a tua Bíblia aberta para ir acompanhando o detalhe no texto. Mas só para retornar e a gente entender por que Esdras tem essa reação, a gente lembra que o texto diz, acabadas essas coisas, tinha tido um período de jejum. Na verdade, um passo antes, Esdras foi reconhecido publicamente como uma liderança judaica lá no exílio. Esdras foi honrado pelo rei Artaxerxes. Esdras foi separado pelo rei persa para liderar uma caravana de retorno a Jerusalém. A Esdras foi confiado documentos, cartas de autorização e também recursos financeiros. Quando Esdras recebe tudo isso, ele vai atrás dos líderes do povo lá no cativeiro. Então, mesmo lá no cativeiro, tinha algum nível de liderança. E ele busca os 12 líderes, 12 chefes das 12 tribos. Isso está entre o capítulo 6, o 7 e o 8. Depois que esses 12 chefes são separados, fica intrínseco o entendimento que esses chefes saíram às suas tribos, porque um tempo depois, já no capítulo 8, a gente tem cerca de 1.700 pessoas para retornarem a Jerusalém. Quando eles começam a retornar com carta de autorização, com madeira, com ouro, com recursos, com impostos, Esdras vê alguma coisa que de alguma forma o incomoda e manda parar. 3 dias depois que eles tinham acabado de sair, vamos parar? Vamos levantar um jejum. Já fica claro que Esdras já estava incomodado com alguma coisa. Levanta um jejum, levanta um clamor, pedem a Deus que o caminho seja pacífico, que eles não sofram nenhum tipo de emboscada. 4 meses depois, eles chegam na região de Jerusalém. Lembrando a diferença de tempo, a primeira turma que vai com Josué e Zorobabel, voltou 82 anos antes.
é possível que essa turma que está voltando com Esdras sejam netos, não somente filhos, mas netos daquela primeira geração. E a gente coloca uma interrogação: por que esse povo não voltou? Eram escravos, estavam em terra estranha, por que não voltaram? Isso é muito estranho. 80 anos depois, essa turma volta. Já fazia mais de 50 anos, algo em torno de 58 anos, que o templo tinha sido reconstruído. Eles voltam, chegam no novo templo reconstruído e vão prestar culto. Eles oferecem sacrifício de ovelhas, de cabras, de novilhos e de bodes, 12 bodes, um por cada pecado de cada uma das tribos. Aí vem o capítulo 9, acabada todas essas coisas, um grupo de pessoas, não diz quem são, foram procurar Esdras, falou: Esdras, está feio o negócio, o pessoal está fazendo sacrifício, o pessoal está cumprindo o ritual, mas não teve mudança nenhuma. Tanto os magistrados, os príncipes, os sacerdotes e os levitas não largaram as abominações do povo da terra. Eles continuam completamente misturados. A primeira reação de Esdras foi de rasgar a roupa, de arrancar os cabelos, se lançar no chão e ficar até 3 horas da tarde, atônito, se questionando: o que está acontecendo? O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com os homens de Deus? O que está acontecendo com as mulheres de Deus? O que está acontecendo com a juventude na casa do Senhor? O que está acontecendo com o culto, o momento do louvor, da adoração? O que está acontecendo com os ministros e os ministérios? Vamos continuar aqui do versículo 6. Meu Deus, estou confuso e envergonhado. Não sei se você já se sentiu assim, de ter vergonha até de chegar diante de Deus, numa situação de oração. E aí começa uma fala de Esdras que é muito importante. Versículo 7. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. Volta lá para os nossos slides. O choro sincero de um servo de Deus, no caso aqui de Esdras. Passa mais um. Esdras começa chorando no culto, porque diz que passa essas abominações pelos sacerdotes e pelos levitas, aqueles que dirigem o culto. Passa também pelos príncipes e magistrados, líderes, governo. Como anda, querido, o meu e o seu culto? Apesar do culto ser algo coletivo, esse coletivo é a somatória de corações. A igreja de Cristo é um corpo, do qual cada um de nós é responsável. A maneira com que eu me prostro, a maneira com que eu me organizo, a maneira com que eu me empenho, a maneira com que está disponível o meu coração. E nós falamos bastante a respeito disso, porque a turma que estava lá em Jerusalém, foi o primeiro contato que eles tiveram com aqueles que chegaram. Primeiro contato. O pessoal chegou com uma leva, chegaram cheio de coisas, cheio de alegria, prestaram um culto, dá a entender que foi um culto só, foi aquele momento da chegada, e logo naquele momento, os que estavam de lá perceberam que havia realmente bastante mentira, hipocrisia, iniquidade. E nós citamos o exemplo de Davi. Davi ficou cerca de 9 meses calado diante do seu pecado. E nesse período da vida de Davi, não há um registro de nenhum cântico de louvor que Davi tenha escrito. Comentei com os irmãos que apesar do livro de Salmos trazer cerca de 70 salmos creditados a Davi, Davi teria escrito algo em torno de 3.000 a 4.000 salmos, provérbios, poemas, cânticos. É muito conteúdo. Davi era um personagem de muita inspiração. Mas durante 9 meses, Deus ficou calado. Coloque aí para a gente, Gênesis capítulo 16, os 2 últimos versículos. Gênesis
capítulo 16. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha, me ajudem, Abrão tinha, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Abrão tinha 86 anos. Capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade, me ajudem, de quanto? O Senhor apareceu a ele e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Quantos anos Abraão tinha quando gerou Ismael? 86. Quantos anos Abraão tem quando Deus fala com ele? Quanto tempo de silêncio? 13 anos. Era para Abraão se deitar com Agar? Era para Abraão ajudar a Deus no cumprimento da promessa? Não, não era. Abraão toma uma decisão particular de pecado. E Deus respeita a decisão dele. Abraão, você quer andar pela sua cabeça? Boa sorte. Vê no que vai dar, Abraão. E hoje, século 21, a gente sabe no que deu. Porque até hoje, de Abraão, 1400 antes de Cristo, a nós, 2024 depois de Cristo, cerca de 3.500 anos depois do pecado de Abraão, nós temos dois povos que continuam em inimizade. Nós temos dois povos em guerra, os descendentes de Ismael, os árabes, e os descendentes de Isaac, os judeus. Deus se calou e não falou com Abraão, como Deus também se calou e não falou com Davi, como Deus tem se calado tantas vezes. Isaías, capítulo 61, ou melhor, 59, por favor. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Passa mais um. Mas, me ajudem, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam. Esconde o rosto, ele não vê. Tampa os ouvidos, ele não ouve. Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus por isso, por aquilo, parece que Deus está tardando em responder. Não, querido, não é que Deus está tardando em responder. Deus não está nem ouvindo. Esdras sabia disso. Por isso que Esdras ficou atônito. Meu Deus do céu, como esse povo está na congregação, como esse povo está no culto, como esse povo está no sacrifício, como que está levantando as mãos, como que está dando glória a Deus, aleluia, como que está fazendo sacrifício. Será que eles não sabem que Deus não está nesse lugar? Deus não está nesse lugar. Nós precisamos chorar pelos nossos cultos. Quando eu e você mantemos essa postura carnal, segunda após segunda, terça após terça, quarta após quarta, domingo após domingo. Quando os nossos lábios continuam impuros, quando nós continuamos com práticas malignas. E aí vem a pergunta que não quer calar: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Senhor, tem misericórdia. Aí Jesus dizia: mas eu sou Senhor de quem? Ninguém pode servir a dois senhores. Querido, nós precisamos chorar por nós e chorar pelos nossos cultos. Passa mais uma aí. Isso nós vimos semana passada. Vimos também a respeito da necessidade de chorar pela nossa liderança. Os chefes, os magistrados são os primeiros a cometer esses pecados, segundo o texto de Esdras, capítulo 9, versículo 2 e 3. São os primeiros. E muitas vezes há um equívoco muito grande de nós observarmos aqueles que estão na liderança do nosso país, daqueles que são famosos, daqueles que são ricos. Mas não acontece nada na vida dele.
Mas não muda nada, geração após geração, nós temos visto esse tipo de pecado no governo, nas empresas, dentro da igreja, e Deus não faz nada. Alguém já falou isso antes de mim e de você. Malaquias, capítulo 3, põe para a gente aí a partir do versículo 16. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Volta um pouco, vamos aí do 13, para pegar a fala anterior, para dar melhor contexto aí. Malaquias 3,13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, inútil é servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos? Andar de luto, ou seja, andar de pano de saco, fazer jejum, pagar penitências, os votos. O que adianta andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Não se dá bem essa galera, gente? O pessoal peca, faz, acontece, pega nada para eles. Estão aí até hoje, estão enriquecendo. Também os que praticam mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Não tem problema. Essa semana, com dor no coração, eu li uma reportagem de uma atriz famosa, que tinha passado pela igreja um tempo atrás, e procurou a igreja num momento de quase morte, foi fazer uma cirurgia, quase morreu, teve um monte de situação de complicação, de infecção, foi para a igreja. Aí disse que se decepcionou com a igreja. Primeiro ela agradece a Jesus, que Jesus curou a vida dela, tal. Ficou um tempo na igreja, não sei os detalhes, talvez todo o ibope que se esperava por ser famoso ou famosa na igreja não aconteceu, sei lá qual o motivo, mas saiu da igreja, voltou para o mundo, voltou para práticas promíscuas terríveis. E aí disse o seguinte, olha, eu sei que o que eu faço é pecado, olha que loucura, mas eu também sei que Jesus me salvou. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que evangelho que ensinaram para essa menina? Como que eu sei que o que eu faço é pecado e eu não luto contra ele, mas eu vou continuar praticando, porque Jesus me salvou? Que tipo de gratidão é essa que eu tenho? Que tipo de comunhão é essa que eu quero? Porque se eu sei que é pecado e eu sei que Jesus é santo, uma coisa não combina com a outra. Gente prosperando, e você acha que vai dar certo esse negócio. Então os que temiam o Senhor, são dois grupos. Um grupo disse assim, olha, não tem problema, porque tem um monte de gente prosperando no pecado. Então, o outro grupo, os que temiam o Senhor, falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. E havia um memorial escrito diante dele, de Deus, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. 17. Eles serão, eles, não os outros, eles serão minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Volta lá no 16. Volta aí de novo. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Você reparou que o texto não diz o que eles falavam? Dos que murmuravam, diz o que eles murmuravam. Olha, os soberbos se dão bem. Aqueles que pecam se dão bem. O Senhor não tem castigado. A fala dos soberbos aparece. A dos adoradores, não. Não é interessante? O que vocês acham disso? Por que Malaquias não citou o que falavam os que temiam o Senhor? Está aqui, ó. Os que temiam o Senhor falavam, mas não diz o quê. O que será que eles estavam falando? O que vocês acham? Dá um palpite, irmão. O que vocês acham? Me ajudem? Mas fala alto, Evado. Misericórdia. O que mais? O que os justos falavam, que não foi registrado? Olha, e é uma fala que chamou a atenção de Deus, ó. Escutou com atenção.
Não foi uma fala qualquer. O que será que eles falavam? O que vocês acham? Irmãos, é chute, o texto não diz. O meu palpite é chute também. E aí, o que você acha, Monique? Misericórdia? A visitante Jennifer, você que está chegando agora, o que você acha? O que eles falavam? Arrependimento, gratidão. O que você acha, mãe? O que eles falavam? Gratidão. Muito bom. O que mais? Os irmãos é do fundo, Marcelo, Eleazar, o que vocês acham que eles falavam? Até quando, né? O que você acha, Marcelo? Seu palpite. Até quando? Essa fala aparece lá em Apocalipse capítulo 5. Eu tenho um palpite. Eu acho que de alguma forma eles estavam falando falas de adoração. De alguma forma eles estavam falando falas que agradaram a Deus, que não eram dignas dos incrédulos. Por isso que Malaquias não citou, não, vocês não merecem ouvir. Paulo vai dizer, né, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem coisas que de fato os incrédulos não entendem, não merecem ouvir, e Malaquias nem registrou, mas chamou a atenção de Deus. Queridos, Esdras lá, quando estava lá na Pérsia, chamou os líderes, os 12 líderes das tribos. Eu imagino que para reunir 1.700 pessoas, aqueles líderes deram até uma certa carteirada, porque alguns vêm com a genealogia certa. Quem era da tribo de Levi vem com a genealogia lá dos filhos de Arão, de Corá, de Gerson, daqueles que eram da genealogia de Davi, da tribo de Judá. Eles vieram altos, grandes, cheios de si, mas era gente que tinha prerrogativa, era gente que tinha história, era gente que tinha descendência, tinha o nome dos pais, tinha as promessas, eram cheios de coisa, menos cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E mais, gente cheia de desculpas, que não muda de vida nem de postura. Querido, era difícil viver a fé no Deus verdadeiro lá na Pérsia? Sim ou não? O que vocês acham? Era difícil? Era. Mas Daniel não deu bom testemunho lá, na Babilônia? José não deu bom testemunho lá no Egito? Jesus não deu bom testemunho na época dele? Nós não temos desculpas, os tempos são os mesmos. Uma coisa para observar, se você quiser anotar, depois você vê o texto em casa. 1 Reis capítulo 10, 11 e 12. Pecado de Salomão, o reino racha, 12 tribos, 10 vão para um lado, 2 para o outro. Surge um novo rei, que não é mais da casa de Davi, Jeroboão. Jeroboão estrategicamente entende, se esse povo continuar indo adorar a Deus lá em Jerusalém, eles vão me abandonar, e vai todo mundo voltar para a casa de Davi. E ele resolve fazer 2 novos lugares de adoração. E não apenas um bezerro, como lá na época de Moisés. Ele faz 2. Coloca um na entrada do sul e outro na saída do norte. Em Betel e em Dan. O povo que era conhecedor da lei. O povo que conhece a Torá decorada desde criança, 12, 13 anos, já são examinadas na lei do Senhor. Na hora que surgiu uma estátua, uma imagem de escultura, que quebra o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, numa tacada só. Na hora que surgiu a imagem da escultura, o que o povo fez? Ou melhor, o que o povo deveria fazer? Me ajudem. Deveria fugir dessa situação, quebrar a estátua, não se render a ela, brigar com o rei. Mas o que o povo fez? Aceitou de bom grado. Porque o que a gente está doido é de líderes que se levantem para massagear a nossa cabeça, afagar o nosso ego
e dizer que o nosso pecado agora, Deus não se importa mais com ele. Nós precisamos, querido, fugir da promiscuidade, da corrupção e do jeitinho dos nossos líderes, dos nossos governantes. Vamos continuar? Versículo 4 lá de Esdras, do texto base. Pode passar mais um aí. Versículo 4 do nosso texto base vai dizer assim: então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras de Deus. A gente precisa não apenas chorar, não apenas lamentar, mas a gente precisa se mexer, querido. Às vezes eu vejo um ou outro irmão incomodado com alguma coisa. Ah, pastor, estou incomodado com alguma coisa na igreja, na hora do culto, sei lá, uma irreverência, um barulho, uma situação. E você vai fazer o que com esse incômodo, querido? Você vai levar ele para casa? Que momento a gente vai se posicionar como cristãos? Será que toda vez é só o pastor de púlpito, de microfone, que vai sempre ficar falando? Que momento que você vai pegar a pessoa que está do teu lado, na tua frente, que está bagunçando na hora do culto, que está no celular, que está conversando, que levanta, sai, que passa, que ri, que conta piada? Que momento que você também vai se manifestar, irmão, em nome de Jesus? Se você veio cultuar a Deus, cultua, senão vai embora. Ah, mas quem é você para falar isso para mim? Bom, eu sou alguém que estou tentando cultuar a Deus. Esdras ficou perplexo, arrancou os cabelos da cabeça, arrancou os cabelos da barba, ficou atônito. Mas glória a Deus, que ainda existem aqueles que tremem diante da palavra de Deus e se manifestam. Você não pode ser só daqueles que não concordam, que ficam incomodados. Você precisa ser daqueles que se manifestam em atitude de adoração. Não basta não concordar, não basta não se misturar, é necessário agir, é necessário se unir diante da palavra de Deus. Mesmo que dentro da igreja, da comunidade, não sejam todos os que abandonaram o culto verdadeiro. Lógico que não são todos. Tem muita gente dentro das igrejas que estão firmes. Tem muitos adoradores na igreja, sim ou não? Tem muitos intercessores na igreja, sim ou não? Tem muita gente que ama a palavra de Deus em espírito e em verdade. Mas você não pode ter essa disposição do tanto faz. Ah, tanto faz. Tem gente que vem na igreja assim, tanto faz, como tanto fez. Vidas medíocres, querido. Você não pode. Porque se hoje você está incomodado e não faz nada, a tendência é que amanhã é que você esteja junto com eles. É sempre assim. Ou você reage enquanto você tem algum incômodo, porque daqui a pouco você vai dizer igual aquela turma de Malaquias: ah, mas os soberbos prosperam. Ah, mas aqueles que cometem pecado estão assim, assim, assado. Ah, porque no meio da juventude é assim. No meio dos adolescentes é assim, ah, todo mundo faz. Ah, nos casados, nos jovens, ah, todo mundo faz. E se você não é um daqueles que tremem ao Senhor, vai ficar complicado. Abre a Bíblia aí para a gente, Números, capítulo 25. Vamos ver esse texto. Números, capítulo 25. Essa história é uma história bem interessante. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, que o texto é longo. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Mesmo problema que está aparecendo lá em Esdras. A gente está falando aqui de uma diferença. Essa turma aqui está no deserto ainda. Com Josué, eles estão mais ou menos uns 800 anos de diferença da turma de Esdras. Talvez até um pouquinho mais, perto de 1000 anos. Mudou nada. 1000 anos se passaram, o mesmo problema. Essas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos a seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios, adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúne todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre. Por que Deus mandou enforcar os chefes? Por quê? Porque eles são o quê? Exemplo. E se o povo estava desenfreado é porque alguém deixou a solta. Mesmo problema que aparece lá em Esdras.
Reúne todos os chefes, passa o rodo neles, enforca todos eles ao ar livre, a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que olha só, Deus falou assim: Moisés, pendura os chefes. Então são 12 forcas. Uma para Ruben, Simeão, para Judá, para Isacar, Zebulon, Naftali, 12 forcas. Os caras estão enforcando os 12. Moisés ainda deu um plus. Deus mandou enforcar os chefes. Moisés falou assim: vocês juízes vão lá no meio das tribos e vê quem dos homens se misturou. Já não é mais só os 12. Vai ter uma galera a mais. Olha o que está acontecendo. Você consegue imaginar essa cena? 12 cabras penduradas assim balançando? Imagina aqui, 12 pessoas penduradas balançando. Olha só a cena. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita. 12 caras pendurados, Deus falou: eu não quero que eles casem com as estrangeiras. O cara passa de mãozinha dada desfilando. À vista de Moisés, 12 caras pendurados, Moisés chamando a atenção do juiz e o cara desfilando, de boa. À vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda do encontro, tinha um grupo chorando, tinha um grupo pendurado, tinha um terceiro grupo caçando os outros que estavam se escondendo. O cara me passa desfilando com a midianita. Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso. Levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e quando a lança atravessou os dois, tanto o homem quanto a mulher, pelo ventre, então a praga cessou entre os filhos de Israel. Passa mais um. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, desviou a minha ira dos filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Não foi a sentença dos 12 pendurados. Não foi Moisés mandando os juízes buscar os 24.000 que estavam espalhados. Algo em torno de 2.000 por tribo. Sabe o que apaziguou a ira do Senhor? Um servo de Deus que ficou indignado. O cara olhou e falou assim: não é possível. Na hora do culto? Não é possível. Deus está castigando? Não é possível. Tipo assim, ele olhou. Eu imagino Moisés tipo Esdras, perplexo. Moisés meio que atônito. Moisés já com 100 e tantos anos. Ele falou assim: Moisés não vai fazer nada, faço eu. Se levantou e reagiu diante do pecado. Querido, o que está faltando no meio da igreja é gente que reaja diante do pecado. Finéias teve uma atitude ímpar diante daquela sociedade. Muitos líderes, queridos, estão cansados, muitos líderes estão esgotados, muitos líderes estão desanimados, muita gente encerrando o ministério cedo, 50 anos, 60 anos, não quer mais estar na frente de igreja. Muita gente que literalmente larga o barco. Sabe por quê? Porque o pessoal cansa de lutar sozinho. Vez por outra, precisa levantar aqueles que tremem diante da palavra de Deus. Nós precisamos chorar, mas precisamos nos movimentar. Passa mais um. Nós precisamos chorar, mas chorar, querido, de arrependimento. Versículo 7, lá de Esdras capítulo 9, a gente já está caminhando para encerrar. Vamos parar nesse último item aqui. Deixa o resto para a semana que vem. Versículo 7 do capítulo 9 de Esdras diz o seguinte. Depois que Esdras se sente envergonhado, ele diz assim: desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. Nós precisamos chorar com entendimento profundo. Será que a gente entende o que é o nosso pecado? Será que você entende que o pecado nunca, o meu e o seu individualmente, nunca
agride somente a mim, que o nosso pecado tem um efeito terrível. A gente falou do pecado de Abraão, o amigo de Deus, há 3.500 anos atrás. O pecado de Abraão tem consequências de violência, de inimizades, de guerras, até o dia de hoje. Você consegue entender que o seu pecado, o meu pecado, ele vai muito além de mim, da minha casa, que vai muito além da igreja? A minha mentira, a minha corrupção, a minha preguiça, o meu desleixo, o meu relaxo, a maneira com que eu conduzo a minha fé, ela não diz respeito somente a mim. Ela diz respeito a pessoas que estão de alguma forma vendo Jesus ou não na minha vida. Ela diz respeito aos nossos cônjuges, diz respeito aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, diz respeito aos nossos colegas de trabalho. Diz respeito à humanidade. Podemos voltar até o pecado de Adão, que trouxe separação entre o ser humano e o próprio Deus até o dia de hoje. Nós precisamos ter um conhecimento, um reconhecimento real. Sabe aquela pessoa teimosa? O problema é meu, eu faço, eu pago meus impostos, o dinheiro é meu. Não, o problema não é só seu. Você não mora em Marte, em Saturno, em Netuno. Você mora num planeta habitado por pessoas. Todo erro tem consequência. Uma pessoa que pega um carro e não tem capacidade para dirigir, nunca ela vai ralar o carro dela sozinho. Nunca ela vai ter um problema sozinha, ela sempre vai bater em algum outro. Vai atropelar alguém, estranhos, vai desgraçar uma família de uma outra pessoa. Todo pecado tem consequência espiritual. Separação entre o ser humano e Deus. Tem consequência social. Atinge o outro, a sociedade, família. Tem consequência ambiental. O texto de Romanos 8 diz que a natureza não aguenta mais. A gente fala dos nossos governantes, prefeitos, governadores, é verdade, os caras são, no geral, muito incompetentes para cuidar da cidade. E por isso que vem as enchentes, as queimadas, etc. e tal. Mas não é só isso. Não é só incompetência humana. A natureza está gritando: eu não aguento mais o pecado do ser humano. Será que nós não entendemos a profundidade? Será que a gente não entende que tanta oração que a gente faz nessa igreja, que a gente clama pela cura de um, pela libertação do outro, pelo casamento do outro, pelo filho ou pela filha do outro, pelo pai, pela mãe do outro? E o texto de Isaías diz que Deus está com o rosto tampado às nossas orações, tem a ver com o meu pecado no meio da congregação. Será que a gente não entende isso? Que momento da história a gente vai reconhecer? Esdras reconheceu, e nem era o pecado de Esdras, mas ele disse a nossa culpa. Ele se colocou no meio. Nós precisamos reconhecer, queridos, e Esdras não faz nenhuma justificativa. Nós precisamos chorar, mas chorar com consciência, com entendimento, com pesar profundo, não com remorso, não com emocionalismo. Nós precisamos chorar com entendimento profundo, entendendo as consequências do nosso pecado. A gente precisa entender o que o pecado tem feito, não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles que estão em torno de nós e da sociedade. Jonas, o profeta. Quando a gente fala de Jonas, do que você lembra? Qual que é a coisa básica de Jonas? Cadê os meus amigos santistas? Né? Cadê meus amigos santistas? Jonas foi engolido por um grande peixe, foi parar lá na Vila Belmiro, né? Jonas foi engolido por um grande peixe. E Jonas é chamado do profeta fujão, porque Deus manda ele para Nínive, que é leste, e ele vai para Jope, que é oeste. Deus manda ele para o deserto, e ele vai para o mar, ele vai pegar um barco, ele vai pegar um navio. Profeta fujão, profeta desobediente, profeta rebelde, profeta absurdamente, eu não sei nem que palavra, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Um profeta sem misericórdia,
Porque Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. E ele diz isso com todas as letras. Quando Deus poupa Nínive, ele diz assim: eu sabia que o Senhor era misericordioso. Por isso que eu não queria vir pregar. Eu não queria que ele se convertesse. Fujão, rebelde, desobediente e sem misericórdia. Mas sabe uma qualidade de Jonas? Jonas assume os seus erros. Quando o barco está indo a pique, e cada um dos marinheiros está orando, rezando aos seus deuses, Jonas levanta a mão e diz assim: a culpa é minha. A culpa é minha. E aí todo mundo olha para ele e diz assim: mas quem é você? O que aconteceu? Ele falou: eu sou servo do Deus verdadeiro. Tudo isso aí que vocês estão fazendo não vale nada. O problema sou eu. Eu sou servo do Deus verdadeiro e eu estou desobedecendo o meu Deus. Esdras orou e disse assim: a culpa dos nossos pais, mas a culpa nossa também. Está na hora de nós chorarmos com arrependimento sincero, não com emocionalismo, não com remorso hipócrita, mas está na hora de nós chorarmos e buscarmos mudança e transformação de vida